O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3, 22. Tema da semana: o batismo e as tentações. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, é muito bom ter a sua companhia, é muito bom conversarmos aqui, aprendermos mais da Palavra de Deus. Nesta temporada nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, estamos descobrindo qual foi a visão de Lucas, um gentil, aquele que não era judeu, como ele apresentou a Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador de todas as pessoas, aquele que deveria ser apresentado a todos, em todos os lugares. Os nossos convidados desses dois programas, pastor Edson Schock, que é o responsável pela área de Escola Sabatina, onde nós temos o estudo das lições do guia em todas as igrejas adventistas do sétimo dia. Ele é o responsável na América do Sul e também por plantar novas igrejas em lugares onde nós ainda não temos. Tecnicamente, nós chamamos de missão global. Pastor Edson, sou bem-vindo acá. O senhor é peruano, né? Sou peruano, mas estou muito feliz de estar nesse programa. A Escola Sabatina tem 25.000 escolas em diferentes partes da América do Sul e mais de 160.000 ao longo do mundo. Portanto, é a maior escola bíblica do mundo, né? Estudando a mesma lição, estudando esse mesmo material. Pastor, por que em toda a comunidade adventista nós temos dois momentos, que é o momento de adoração, do culto, e do momento de estudo da Escola Sabatina? Por que é essencial este momento? Porque esse momento leva a igreja para estudar a Bíblia, mas não é o que acontece na igreja o mais importante, porque ali se recapitula o que nós estudamos a cada dia. A ênfase da Escola Sabatina é o estudo diário, que cada um tenha sua lição da Escola Sabatina e possa estudá-la a cada dia. Não adianta ir à igreja para procurar saber tudo o que não estudou na semana. Então, nosso ênfase é que possamos estudar a cada dia. Por isso, a lição da Escola Sabatina, que o material de estudo tem uma lição para cada dia. Por isso que... Lembrando que a gente tem para as crianças, em todos os níveis, né, pastor? Todas as faixas etárias. Bebezinho, hall, jardim, juvenis, adolescentes, jovens e adultos. Exatamente, é porque esse discipulado não começa depois de jovem, né? Começa quando as pessoas nascem. Assim que aproveite. Se você não tem uma lição de Escola Sabatina, faça planos para ter, aí vai aparecer os lugares onde os senhores podem obter. Só queria dizer que o seu português está perfeito, viu, Não. pastor? Perfeito. Pastor Wilson Paroski, professor de teologia no Seminário Adventista em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, professor de Novo Testamento, meu professor na graduação há algum tempo e professor no mestrado também. Pastor, obrigado por o senhor estar aqui com a gente, viu? Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. O senhor, quantos alunos em média? 100 por ano, né, pastor? Nós recebemos cerca de 120 alunos cada ano. Cada ano. Só na graduação. O senhor está no seminário há quantos anos? Quase 30 já. Quase 30. O senhor está bem, viu, pastor? O senhor tirou um período de estudos, né? O senhor fez o seu doutorado. O senhor fez um pós-doutorado também? Também. Quais foram as áreas O doutorado foi Novo Testamento, e o pós-doutorado também, com ênfase na história do texto. Ok. Privilégio. Você que está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos neste momento orar a Deus, pedir iluminação do Espírito Santo para entendermos mais uma vez os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida através da sua palavra. Pastor Paroski, o senhor pode orar, por favor? Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra e pelos ensinamentos que nela encontramos. Ajuda-nos agora ao estudarmos o Evangelho de Lucas. Ilumina-nos com o poder do Espírito, dá-nos a compreensão necessária das Tuas verdades e a disposição para praticá-las em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Eu quero mandar um abraço para você que acompanha o programa no estado de Santa Catarina, na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Nós temos ali um público seleto que tem acompanhado o programa Lições da Bíblia e a TV Novo Tempo. E também para a cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. Quero mandar um abraço para o Antônio Tossim e para o Josemar, eles que são estudiosos do Lições e apresentam lá nas suas comunidades o tema que nós temos estudado aqui. Nesta temporada estamos, mais uma vez, assistindo vídeos feitos com o autor do nosso guia de estudos, pastor John Fowler. Neste momento, a palavra do autor. Como eu disse, Lucas escreveu em primeiro lugar para os gentios. Ele escreveu o Evangelho de Lucas para os gentios. Eles estavam começando a se perguntar o que há de especial em Jesus. O que há de especial sobre Jesus está mencionado nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Primeiro, ele era uma pessoa real, não era um mito. Muitas religiões têm pessoas mitológicas, histórias sobre grandes feitos. Mas Jesus não era um mito, era uma pessoa real. Ele faz parte da história. Quando César Augusto estava reinando em Roma, quando Herodes era governador da Judéia, quando Pilatos estava em Jerusalém, quando Ana e Caifás eram sacerdotes em Jerusalém, todos esses nomes nós encontramos no livro de Lucas. E foi no tempo dessas pessoas que Jesus veio. Então Jesus é uma pessoa real. Lucas quer dizer que Jesus não é apenas um personagem histórico. Ele é o Filho de Deus. Então vem o batismo de Jesus como ser humano, aquele que tomou a forma humana. Ele é batizado e através de seu batismo vem uma declaração do céu e diz que ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. Então você vê que se por um lado ele é humano, por outro lado ele também é divino. E esses dois lados tomam o mesmo lugar. Essa visão de Jesus mostra claramente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Todos estão interessados na salvação do mundo todo, e isso inclui os gentios. Esse é um detalhe importante do Evangelho. Nós vemos Lucas preocupado em citar personagens, governantes, e de alguma forma, eu nunca tinha parado para pensar, de alguma forma, Jesus é identificado como uma pessoa. Por que ele tinha esse objetivo? Na verdade, o que Lucas está fazendo é situar Jesus no tempo e no espaço. Lucas é um historiador, então ele faz questão de estabelecer marcos históricos relativos à vida de Jesus. Jesus nasceu no período de Herodes o Grande, que reinou na Judéia entre os anos 37 e 4 a.C. Por sua vez, quando João Batista começou seu ministério no capítulo 3, o imperador era Tibério César e o tetrarca da Galileia era Herodes. Então, Lucas faz questão de situar a vida de Jesus, ou o seu evangelho, no tempo e no espaço. Ele é um historiador, ele está sendo cuidadoso, extremamente cuidadoso aqui. Exatamente. Ele dá a informação histórica, mas identifica Jesus como... Jesus é um personagem histórico, Jesus está entrando na história, não é? E João está situando em que momento da história Jesus está entrando, quais eram os governantes, como eram as coisas. Jesus está entrando na história e Lucas está identificando que momento era esse. Exatamente, sim, pastor. E estes eram fatos históricos, não eram histórias que me contaram, etc. Eram fatos específicos, manifesta pessoas específicas que estavam no contexto de Jesus e identifica também lugares específicos. Então, era uma história real. O que ele quer dizer para aquelas pessoas que estavam escutando, que Jesus não foi um personagem mitológico na história.
ele era real, foi real. Para o público grego, a gente tem uma... Né, é intencional esse objetivo. E aí é inspiracional, não sei se posso ver essa... né, o Espírito Santo guiou para que fosse exatamente porque eles acreditavam, tinham uma visão mitológica, né? Para aqueles que estão acompanhando o nosso estudo aqui, nós vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Especificamente, nós temos aqui, no verso 3, ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E ele, no verso 4, diz: preparai, é a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Podemos considerar esses dois aspectos aqui? Sim, esta é a profecia de Isaías, né, que cita Lucas. E o trabalho de João era esse: preparar o caminho da vinda de Jesus. E acho que isso foi fundamental e acho que valeria a pena falar um pouquinho sobre isso. De que forma esse preparo, né? Na verdade, a Bíblia identifica João como o precursor do Messias. O Messias pregaria uma mensagem de arrependimento porque o reino de Deus é chegado, ou era chegado naquele momento. E João introduz essa mensagem de arrependimento, algo que era praticamente inexistente no judaísmo. E ao preparar o caminho do Senhor, João desempenha uma missão profética. Ele é o último profeta que anuncia a vinda de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 13, fala claramente que a lei e os profetas profetizaram até João. Desde esse tempo, nós vivemos na época do cumprimento, que era a partir da vinda de Jesus. Então, João veio para preparar Israel para a vinda do Messias. E por que a ênfase no arrependimento? Sim, arrependimento é um tema enfático de João. Mas antes de falar do arrependimento, sim, João foi considerado o maior profeta por Jesus. Alguns dizem por quê? Se Isaías é muito maior, ou alguns outros profetas da história. É porque simplesmente ele tem que ver com preparar a volta, a vinda de Jesus. Isso é muito significativo. Outros profetizaram, mas ele estava ali preparando. Estava na história, perto de Jesus. Agora, o tema do arrependimento é fundamental porque cria um clima para a vinda de Jesus. Eu me imagino, Jesus não teve muito tempo para passar nesta terra, 3 anos e meio. E todo esse tempo ele não conseguiria conseguiria fazer tudo o que ele queria fazer. Por isso que é uma bênção. Deus enviou o profeta João para poder preparar o caminho. E o arrependimento, eu acho que é a primeira coisa que todos nós devemos fazer, essa palavra metanoia, né, que significa transferência, mudança, ou transformação, que não está além de. Então, creio que essa foi a melhor maneira de preparar o caminho, deixar um clima já pronto para que Jesus pregara o perdão dos pecados, né? Essa questão do arrependimento, acho que a gente podia explorar só um pouquinho mais. Não é simplesmente um sentimento de tristeza. Arrependimento envolve sentimento de tristeza, envolve sentimento de remorso, mas o verdadeiro arrependimento vai além disto. O verdadeiro arrependimento significa um redirecionamento na vida. A palavra conversão vem do latim e significa uma volta completa. Eu estava indo nesta direção e então eu passo a ir em outra direção. Isto é o verdadeiro arrependimento. Não é apenas tristeza pelo pecado, mas é um redirecionamento completo na vida. Eu estava indo numa direção oposta a Deus e agora eu passo a caminhar com Deus. Isto significa conversão. Então, quando João está se referindo a esse arrependimento, ele está dizendo: vocês têm que mudar totalmente de direção. É uma ênfase moral. Ele está dando uma ênfase moral. Arrependimento, arrependei-vos para o perdão dos pecados. Então, se não houver esta entrega completa, este compromisso do ser humano de uma mudança nas suas perspectivas de vida, na sua relação com Deus, então isso nada acontece. E há uma outra ênfase aqui que eu creio que é importante,
o batismo dele era um batismo com ênfase moral. E isso não existia no judaísmo. No judaísmo havia batismos, mas eram batismos cerimoniais. Todos eles tinham que ver com algum tipo de contaminação cerimonial. A pessoa tocava, por exemplo, num corpo de uma pessoa morta, ela estava, segundo a lei de Moisés, contaminada. E ela precisava se banhar para se purificar. Era um banho cerimonial, um banho ritual. Mas João, pela primeira vez no judaísmo, em Israel, ele introduz um batismo moral. Isso não existia, era o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Mesmo quando os gentios se convertiam ao judaísmo, eles tinham que se batizar, além da circuncisão e de uma oferta no templo, mas esse batismo era um batismo cerimonial, era para a purificação das contaminações do paganismo. Então, João Batista introduziu algo novo, que era um batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, batismo moral. E antigamente o batismo era ativo, né? O batismo era ativo porque a pessoa entrava na água sozinha e ela mesma se banhava. Os judeus ainda fazem isso. Quem vai a Israel hoje ainda pode ver muitos judeus se purificando sozinhos. Eles entram e mergulham na água. Não era alguém que realizava. É alguém que fazia isso por eles. E João iniciou o chamado batismo passivo. João era quem batizava as pessoas. Nós não sabemos exatamente como, qual era o... Mas era imersão, né? Mas era imersão, isso sim, era imersão. A palavra batismo significa imersão, não há outro significado. E era João quem realizava estes batismos. Então vamos sublinhar aqui, pastor, então, que eu acho que é legal a gente fazer um resuminho aqui para deixar bem claro. O arrependimento agora é uma mudança de vida, é o aspecto moral, é um apelo. Ele introduz o batismo, que é também moral, que ele é passivo e é único também. É único, porque o batismo cerimonial, ele se repete quantas vezes forem necessárias. Já o batismo moral é único. Okay. Você não precisa repeti-lo, a menos que você se afaste de Deus. Exatamente isso, Efésios 4:5, né? Efésios 4:5. Nós vamos para o intervalo e eu queria que a gente voltasse para dar essa ênfase. Uma pessoa pode ser batizada, por exemplo, uma segunda vez. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nesta temporada estamos estudando o Evangelho de Lucas. Nós fomos para o intervalo com a explicação do batismo, que João agora introduz, que enfatiza o aspecto moral, que é passivo, ou seja, alguma pessoa batiza. E terceiro, que ele é único. E aí a referência é Efésios capítulo 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas aqui nós temos algo diferente. Quando o batismo de João era único, ele era único numericamente falando. A pessoa se batiza uma única vez porque a conversão é única. Agora, se a pessoa quebra seu pacto com Deus, seu concerto com Deus, abandona a conversão, ela vai ter que começar novamente, e se começa novamente pelo batismo. Mas muitas pessoas se apegam a Efésios 4:5 para achar que não pode haver um segundo batismo. Mas em Efésios 4:5, Paulo diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aqui não é quantidade de batismo, aqui é qualidade. Só há um Senhor verdadeiro, Jesus Cristo. Só há uma fé verdadeira, a fé cristã. E só há um batismo verdadeiro, o batismo cristão. Então, em Efésios 4:5, Paulo não está falando em quantidade de batismo, mas sim em gênero, em qualidade de batismo. Nós temos algumas aplicações, e o Guia de Estudos até citou, que Paulo se refere em Romanos capítulo 6, fazendo aplicações muito interessantes a respeito do batismo. E ele se refere
a pessoa que deixou ali a sua a velha Seu vida, passado. exatamente o seu passado. Em Romanos 6, Paulo trabalha com a forma do batismo e constrói uma analogia em cima da forma. Como o batismo bíblico é por imersão, então Paulo fala aquele que é batizado, ele é como se tivesse morrido e sido sepultado com Cristo. E quando ele levanta, ele é ressuscitado para uma nova vida. Isso. Paulo constrói uma analogia em cima da forma do batismo, que é por imersão. Exatamente, muito interessante. Vamos um pouquinho adiante. Por que Jesus precisou, ou Ser precisou não, batizado. por que Jesus foi batizado? Sim. João mesmo questionou esse batismo. João disse, não, como que você vai ser batizado? Porque João entendia que era para perdão dos pecados, isso, e Jesus era limpo de tudo isso. Então, João mesmo não permitiu. Então, Jesus, em Mateus 3, 14 e 15, você pode ler esse texto, Mateus capítulo 3, verso 14 e 15, ele diz, deixa por enquanto, diz a palavra de Deus, porque assim nos convém a justiça. Em outras palavras, deixa porque eu tenho que dar exemplo. Ele não se batizou por causa de que ele era pecador, era por dar-nos exemplo. Por isso que nós hoje somos capazes de dizer, se Jesus foi batizado sem ter pecado, quanto mais nós. E ele ordenou também isso, através de seus evangelhos, né? Ok. E nós temos a frase de Jesus, de Deus aqui, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Por que é importante que a gente... em realidade, nós temos o Espírito Santo, que diz o capítulo 3, verso 22 de Lucas. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e depois a frase de Deus. Por que é importante que a gente considere essas palavras? Por que essa manifestação divina aqui, do Espírito Santo e de Deus, o Pai? Existem 3 reconhecimentos no batismo de Jesus. O primeiro reconhecimento foi reconhecido como Salvador. Vocês veem em João, capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador, é reconhecido como Salvador. Em segundo lugar, no batismo de Jesus, ele é ungido pelo Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo desceu sobre ele. Naquele dia, ele foi ungido por o Espírito Santo. Em terceiro lugar, foi reconhecido pelo céu como Filho de Deus. Talvez esta é a contribuição maior desse batismo. Foi reconhecido como Deus. E essa declaração, tu és o meu filho amado, é uma declaração forte que identifica Jesus como Deus, como Filho de Deus. Por isso que as próximas tentações vão ter que atingir justamente essa declaração. Exatamente. Pastor, o senhor queria considerar esse aspecto Foi um momento que Jesus estava começando o seu ministério e Deus, o Pai, fez questão de declarar a ele que ele era o seu filho amado. Foi uma declaração de afirmação e confiança em relação ao propósito para o qual ele viera, que era cumprir o seu ministério. Esse aqui foi o momento que Jesus estava começando o seu ministério. E nós temos Lucas preocupado com o batismo, agora preocupado com a missão. Exatamente, ele coloca o batismo como um marco inicial do seu ministério, como preparo, o cuidado. A ênfase aqui é muito interessante. Nós vamos estudar agora um dos temas mais conhecidos da Bíblia, que quantos sermões têm sido feitos, quantas mensagens, que são, o Guia de Estudos dedicou aí... As tentações. Exatamente. Vamos começar, está no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, e eu vou ler o verso 1 até o 3, e eu queria que vocês comentassem a primeira tentação. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, agora no deserto. Seria interessante, pastor Gilmar, Sim. Trabalhar para poder identificar as tentações, o conceito da tentação. Porque esse conceito vai se repetir ao longo da história no contexto desse grande conflito, né, entre o bem
e o mal. Em que consiste a tentação? É pecado ser tentado? Qual é o problema da tentação? E Jesus mesmo, em sua oração, aquela de Mateus capítulo 6, verso 3, disse, não nos deixes cair na tentação. Não está dizendo aqui o texto, não seja tentado, senão não caia na tentação. Quando Pedro foi confrontado com o diabo, né? Jesus falou, Pedro, o Satanás me pediu para que você seja mexido, né? Seja tentado. Mas eu orei. Para que orou Jesus? Para que tua fé não falte. Não orou para que seja libertado da tentação. Todo mundo é confrontado com a tentação todos os dias. E cada um tentado de forma diferente. Cada um tem um ponto fraco. E o diabo vai atacar esse ponto fraco. Então, é importante saber que a tentação não vem de Deus, para começar. Vem do diabo. Em segundo lugar, todo mundo é tentado. Em terceiro lugar, Deus não evita muitas tentações, permite que sejamos tentados, porque sairemos mais fortes dessa tentação. E nunca virá sobre nós Tentação. que nós não vamos suportar também. Exatamente. E nós temos aqui a essência. Eu vou agora citar o verso 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E agora o verso 3, a primeira tentação. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá o homem. Como o pastor Schock citou, então a tentação não vem de Deus. O Senhor não deixará que a gente seja tentado Mais do que nós possamos suportar, não tolerará. Terceiro aspecto que o Senhor colocou, a tentação, ela também, se o Senhor deixou que ela viesse até nós, isso se transformará numa bênção para nós. Agora, a primeira tentação de Jesus, a primeira tentação que ele sofre, não só de pão. Que lições nós podemos tirar aqui para a nossa vida? Eu acho importante aqui destacar o seguinte, Jesus era Filho de Deus, o Evangelho de João e algumas passagens de Paulo o apresentam como Criador dos céus e da terra, e ele poderia transformar pedras em pão. Claro. E eu pergunto, qual é o problema em se transformar pedras em pão quando você está com fome? E você tem poder para fazê-lo? Não há problema. O problema está exatamente na insinuação que Satanás fez. Se és o Filho de Deus. Se Jesus cedesse a essa tentação a fim de provar que ele era Filho de Deus, Estaria duvidando. ele estaria se colocando no terreno de Satanás. Exatamente. Que Satanás lançou uma dúvida sobre ele, Jesus está acima disso. Jesus está muito acima disso. Ele estaria se submetendo a uma situação de dúvida colocada por Satanás e Satanás aplaudiria. Falou, muito bem, você acabou de cair na minha armadilha. Não é? Então, Jesus está muito acima disso. Então, ele fala, não só de pão viverá o homem. Não é? E no Evangelho de Mateus, nós lemos mais de toda a palavra que provém da boca de Deus. Então, Jesus está se colocando acima da tentação, acima da insinuação de dúvida colocada por Satanás. Essencialmente, o objetivo era a dúvida. Essencialmente, esse era o objetivo da tentação. É provável até que Jesus estivesse, humanamente falando, fragilizado por causa do jejum depois de 40 dias. O pão, a isca, foi a isca. Não foi o objetivo, realmente, como o pastor Paroski fala, era que se é o Filho de Deus, então, é ou não é? E ele estava tentado a duvidar. Se é, porque agora vou provar. Não precisa provar. Se está seguro, não precisa provar. Meter-se no terreno do diabo. Eu queria poner um exemplo assim bem prático. Por favor. Quando eu era criança, com meus irmãos pequenos, meu pai chegou na casa que alugamos juntos. Ele foi a comprar algumas coisas, minha mãe não tinha chegado ainda. E então nós ficamos criancinhas aí. Ele falou, vou vir às 6 da tarde. Esperem, não saiam da casa.
Mas nós estamos bem no começo, passando o tempo, começou a cair o sol perto das 6, ainda não era 6, nós começamos a nos impacientar. E ele, o irmão mais velho, disse, vamos sair a buscar. Nós não conhecíamos o bairro, sem dúvida nos perderíamos, saímos e nos perdíamos no bairro. Era antes das 6, meu pai chegou às 6, ninguém estava. O risco que colocamos na vida de todos nós, ele nos encontrou depois, perdidos por aí. Mas ele falou, vou voltar às 6. E nós duvidamos. Se ele era o Filho de Deus, ele não tinha que duvidar, sair e começar a demonstrar ao diabo que era, não era. Como disse o pastor Paros, que colocar-se no terreno do diabo. Então, essa dúvida, por isso uma pessoa que começa a duvidar de Deus, será que Deus é? Será que a Bíblia é? Quando a primeira grande tentação é começar a duvidar se é palavra de Deus, porque acontecem todas essas coisas, começamos a duvidar disso. Aí, então, é o primeiro passo para a queda. Deus fortaleça a nossa fé e nossa confiança plena na palavra de Deus e em Deus também. Muito bem, pastor. Até o guia usou exatamente essa expressão, duvidar da palavra de Deus. É o primeiro passo para ceder à tentação. Talvez nós estejamos, neste momento, falando para alguém que tenha dúvidas e comece a questionar, às vezes por uma oração não atendida, ou às vezes por uma decepção em alguma, na sua vida cristã. E colocar a dúvida, insinuar a dúvida é talvez uma das obras-primas de Satanás. Esse é um outro aspecto, pastor, muito bem colocado. Pessoas que às vezes colocam dúvidas sobre algum tema da palavra e usa a palavra, a própria palavra, para colocar essa dúvida em outras pessoas. E leva essas pessoas a abandonarem a fé e não acreditarem em mais nada. Muito bem lembrado. Vamos considerar a segunda tentação, que está nos versos 5 a 8 do Evangelho de Lucas, capítulo 4, e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Qual é a grande lição desta segunda tentação? Satanás sabia que o propósito da vinda de Jesus, que era para recuperar aquilo que Adão perdera, resgatar a humanidade, resgatar o mundo de volta para Deus. E o próprio Jesus reconhece no Evangelho de João que Satanás é o príncipe deste mundo, eis aí o príncipe deste mundo. Então, Satanás está propondo para Jesus um caminho mais fácil. Você não precisa ir até a cruz, não precisa morrer, é só me adorar e tudo será teu. O ser humano volta a ser teu, o mundo volta a ser teu, será tudo muito mais simples. Mas, na verdade, se Jesus se prostrasse e o adorasse, seria a derrota final de Deus para o inimigo, a derrota final, o reconhecimento diante de todo o universo de que Satanás, na verdade, é o Deus e ele estaria se sujeitando a Satanás. Então, é por isso que Jesus fala, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás glória. Foi usado, né? Satanás foi usado aí. Nós temos aqui nós estamos vendo o desejo de Satanás na rebelião no céu. Sim. A mesma... Ele estava tentando obter aqui novamente a autoridade e a adoração que não conseguiu no céu. E um ponto importante aqui é que Jesus estava fragilizado depois de 40 dias de jejum e o que pairava diante dele era a perspectiva da cruz. Então, Satanás chega e fala, você não precisa passar por nada disso. Você não precisa, é só me adorar. E aqui eu queria sublinhar, nós vamos para o intervalo. Às vezes, infelizmente, algumas pessoas escolhem o caminho mais fácil, como foi colocado. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Sempre vale a pena seguir o caminho proposto pelo Senhor e não o caminho mais fácil. Nós já voltamos.
Estamos voltando para o nosso último momento do estudo de hoje. Estamos estudando sobre batismo, trabalhamos bem, ficou claro o batismo bíblico e agora trabalhando um pouco as tentações. Eu queria retornar um pouquinho, por que é tão intencional, é tanto objetivo do inimigo de Deus levar primeiro levou a Jesus e levar que as pessoas o adorem. Porque a adoração aqui é o grande tema, aqui, o grande objetivo. Eu acho que é complexo de grandeza, não é? Acima das estrelas estabelecerei o meu reino, subirei. E Satanás sempre teve esse desejo de ser como Deus. A Bíblia o apresenta como alguém que quer ser como Deus. E é um complexo enorme que ele tem aqui. Mas a verdadeira adoração cabe exatamente a Jesus Cristo e não a Satanás. Uhum. E por parte do adorador, quando se revela a verdadeira adoração? Porque às vezes algumas pessoas podem estar adorando a Satanás sem perceberem que estão adorando. Sem dúvida, quando uma pessoa define quem é o Senhor da vida, quem reina no coração, a quem nós servimos, a quem nós obedecemos. Muita gente, sem querer, está servindo o diabo, porque está fazendo exatamente a vontade contrária à vontade de Deus. Por isso que adorar é um assunto fundamental na doutrina bíblica. E um dos impedimentos maiores que o diabo sabe, e Deus sabe, é o orgulho. Porque quando Deus confronta uma pessoa com seu orgulho, ou Deus nos crucifica, ou nós crucificamos Jesus. Então, aí há duas grandes decisões. Quando nos deixamos crucificar, como Paulo falou várias vezes, com Cristo sou juntamente crucificado, não vivo eu, mas vive Cristo em mim. Então, todas as obras que eu faço são a vontade de Deus, que me deleito, me gozo, me alegro fazer a vontade de Deus. Eu estou adorando a Deus. Mas quando eu não vivo, Deus não vive em mim, então, nosso corpo, nossa vida é fragilizada. Nós estamos achando que estamos seguindo a Deus, mas estamos fazendo nossa vontade para as decisões da vida, para todas as coisas práticas que fazemos. Por isso, é tão importante a quem eu sirvo, quem é Senhor de minha vida, a quem eu adoro. E não há neutralidade, né? Não há neutralidade. Ou nós servimos a Jesus, ou nós servimos ao inimigo. Exatamente. Não há neutralidade. Não tem como ficar, nesse caso, em cima do muro. Ou eu estou de um lado ou eu estou do outro. O Gui até citou um aspecto importante. Qualquer um de nós pode enfrentar a tentação de comprometer a fé, mesmo que seja em pequenas coisas. Cita emprego, aprovação, um exame na universidade, a promoção por ceder, pequenos... Um negócio, exatamente. Pequenos detalhes que podem fazer uma diferença. É apenas orgulho, né? Eu sempre gosto que alguém me halague, que alguém me diga que bom é você, um orgulho alimentado. Orgulho é egoísmo, todos são os princípios do pecado mesmo, né? Deus nos faz, por isso o contrário do orgulho é humildade. Pecado não é só o ato, pecado é a motivação por detrás do ato. Então, às vezes, o ato pode ser pequeno, mas pode ser sintoma de uma enfermidade grave, de uma motivação pecaminosa no coração. E ali está a verdadeira essência do pecado. Não só um ato externo, mas uma coisa que está trabalhando... Uma motivação interior. Interior, né? Isso é muito, muito forte. Vamos para a última tentação, capítulo 4. Verso 9. 9, é isso, pastor? O senhor pode ler, pastor? Diz que levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Essa é a tentação. Que lições nós temos aqui? Nós temos até a inversão, né? Mateus, há uma inversão aqui, né? A segunda e a terceira. E a terceira tentação. Lucas coloca essa como a última Mateus, tentação. esta é a segunda. Exatamente. Só um detalhe, pastor, o que é o pináculo do templo? Por favor, pastor. O pináculo do templo era a parte mais alta do muro do templo.
O muro, o templo tinha a esplanada do templo, que ficava, havia a parte norte e a parte sul, e na parte sul era a parte mais alta, e a parte mais alta era do lado direito, para quem está olhando, do lado oeste, sudoeste, sudeste, o canto sudeste da muralha era a parte mais alta da muralha, várias dezenas e dezenas de metros ali de altura. Então, aquele é o pináculo do templo. Não é lá a torre do templo, exatamente, que é a tendência. Porque o templo nem tinha torre, mas o pináculo é a parte mais alta do templo, que no caso é a muralha sudeste do templo, o ponto ali, o canto sudeste da muralha. A informação é interessante, porque a tendência é olhar exatamente pensar no templo, como se fosse uma torre, alguma exatamente, coisa. Exatamente. E a razão por que levou a Eli, lo conduz a Jesus ao pináculo do templo. A razão é que às vezes ele se aproxima das realidades religiosas onde nós estamos. E ali ele começa a tergiversar as coisas espirituais para torná-las pecaminosas. Por exemplo, o texto está fora do contexto. Ele está usando o texto, a Bíblia agora, pela primeira vez o diabo começa a usar a Bíblia agora para tentar a Jesus. Ele está dizendo, se tu és filho de Deus, outra vez, aquela declaração, lança-te aqui porque os anjos, ele mandará acerca de ti. Está falando num contexto de pessoas que fazem a vontade de Deus. Daniel estava no fosso dos leões porque estava fazendo a vontade de Deus e Deus enviou libertação para ele. Então, o pecado aqui pode resumir-se em uma palavra, que é presunção. Ele não tinha razões para lançar-se. Não é que Deus vai proteger uma criatura humana porque ele vai a uma sessão de espiritismo, porque aqui não vai passar nada. Porque ele se vai jogar debaixo de um caminhão e Deus me vai libertar porque ele ordenou que seus filhos vão ser libertados. Não é por isso. Quando os filhos fazem a vontade de Deus, Deus estará disposto a ajudá-los da maneira como Deus pode fazer. Então, Jesus estava sendo tentado esse pecado presumir, a presunção. É interessante o versículo 12, a resposta de Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes nós colocamos Deus à prova em coisas banais, coisas insignificantes, motivadas muitas vezes por orgulho, por vaidade, quando não é esse o caminho, não é esse o caminho. E aqui estava a essência da tentação, abusar da sua dependência de Deus. Muitas vezes nós abusamos da nossa dependência de Deus, querendo que Deus haja à nossa maneira, no nosso momento, não é? Como nós queremos. Como nós queremos. Não é assim que a coisa acontece. Exigências. Algumas pessoas exigem, né, pastor? Exatamente. Querem que Deus faça aquilo, exatamente aquilo, naquele momento, daquela forma. Eu te ordeno. Né? Eu já vi, às vezes, essas expressões. Eu ordeno ao Senhor, o Senhor prometeu, então isso tem que... o Senhor tem que me atender desta maneira. O pastor se não me cura esta ferida, se não saio deste câncer, Senhor, eu não acredito mais em Ti. Muitas vezes a vontade de Deus é que a pessoa não cure suas feridas, não, porque Deus sabe por quê. Porque para Deus mais importante é a salvação dessa pessoa que a cura, inclusive. Desculpa, não que necessariamente seja a vontade dele que a pessoa sofra, mas ele faz aquilo para o bem da pessoa, ele permite com que a pessoa sofra, porque ele sabe o que está por detrás daquele coração, ele conhece. Ele sabe. Agora, é importante que todos nós possamos reconhecer que a vontade de Deus tem que ser feita. E para que seja feita a vontade de Deus, Deus expressou a sua vontade na palavra de Deus. Eu não posso começar a provar coisas que já estão claras na palavra de Deus. Tem dois aspectos, pastor, que o senhor colocou. Tem um aspecto que o senhor colocou aqui muito interessante. Primeiro, Satanás está usando agora, ele usa a palavra descontextualizada. Eu creio que está escrito, né? O ponto aqui talvez seja a primeira tentação. A primeira tentação, se és o Filho de Deus, como é que Jesus responde à tentação? Como é que ele resiste à tentação?
Com a está palavra. escrito, com a palavra. E isso aqui é uma lição para nós. Conhecendo a palavra, poderemos resistir às tentações. A segunda tentação, como é que ele resiste à tentação? Lealdade. Não, eu vou ser leal a Deus. Eu sei a diferença entre o certo e o errado e eu vou ser leal a Deus. Na terceira tentação, Satanás pega a palavra. É como se ele estivesse dizendo a Jesus, você quer usar a palavra? Muito bem, não é na palavra que está escrito isso? Então ele está usando a palavra, mas ele está torcendo o significado da palavra. E aqui, como é que Jesus resiste à tentação? É não abusando da relação com Deus. Porque muitas vezes, o que muitas pessoas fazem é usar a palavra para passar a exigir coisas de Deus. Tu prometeste, agora cumpra, faze isto. É um abuso da nossa relação com Deus. Na verdade, quem determina o momento de agir em nossa vida é Deus. Amém. Não somos nós. Nós temos que humildemente permitir com que a vontade dele se cumpra. Seja feita a tua vontade. Amém. E a submissão, né? A submissão à palavra, aquilo que ela disse. E às vezes, a falta de compreensão do que realmente a palavra... Eu até vejo assim, pessoas que são sinceras, mas que interpretam de forma equivocada aquilo que Deus disse. Eu creio que é importante a gente relembrar. E por interpretar equivocadamente, exigem de Deus aquilo que eles querem para a sua vida e não o que Deus quer para nossas vidas. Ou fazem, achando que estão fazendo a vontade de Deus, estão numa prática equivocada. E nós vivemos num mundo em que há um grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. No capítulo 12 do livro de Atos, por exemplo, Tiago, um dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus, morre, perde a vida nas mãos de Herodes. Pedro é liberto da prisão. Herodes havia mandado prender Pedro com a intenção de executá-lo, da mesma forma como ele o fizera com Tiago. Não obstante, o Senhor intervém. Então, o que determina, por que às vezes ele permite com que Tiago perca a vida e Pedro não? Nós vivemos num mundo onde nem tudo faz sentido, nem tudo é claro, onde há forças do bem, forças do mal, mas pela Bíblia nós sabemos que um dia todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus é o Senhor. Um dia a vontade dele será finalmente e definitivamente estabelecida. Nós vamos ver isso em Lucas, né, pastor? Quando a gente vê a situação de João Batista, a prisão, a execução e a aparente indiferença de Jesus. E o que vale finalmente para Deus não são os 80, 70 ou 50 anos que a gente mora aqui, é a eternidade, a vida eterna. Esse é o tema grande, salvação, né? Ok, pastor, eu creio que fica importante aqui a gente relembrar, eu queria concluir com isso aqui, que por algum tempo na história da humanidade a Bíblia foi retirada da mão do povo. As pessoas não tinham a Bíblia. E hoje acho que não existe quem não possa ter acesso à palavra, seja escrita, seja áudio, né, de todas as formas. Mas, infelizmente, a incompreensão e o uso incorreto tem levado alguns, infelizmente, a cederem à tentação de Satanás, como Jesus naquele dia foi tentado. O texto, a regrinha básica aqui só, né, pastor? A leitura do texto, do contexto, de outros textos. Paralelos, né? É o básico para a gente entender a palavra de Deus. Quero agradecer muito ao pastor Choque por ter estado conosco. Deus continue abençoando muito o senhor, seu ministério, pastor. Muito obrigado. Viu? Deus nos abençoe no estudo desta lição. Para mim ficou muito claro que a idolatria pode ser muito mais sutil do que curvar-se e adorar algo que não seja o Senhor. Às vezes nós idolatramos muita coisa
que não é Deus, mas Deus quer que nós amemos a Ele por cima de todas as coisas. Amém. Pastor Paroski, muito obrigado pela disposição. Deus continue abençoando. Em 2018 vamos ter o privilégio de ter um guia de estudos do livro de Atos, feito pelo pastor Paroski. O senhor está convidado aqui pela produção já em 2018 para participar, viu, pastor? Tá bom, obrigado, Deus pastor. continue. Eu sei que o senhor está em trabalho intenso lá de preparação. Deus guie o senhor, seu ministério e sua família. Você também, Bom? obrigado. É muito bom nós estarmos juntos, estudarmos a palavra de Deus, nós nos submetermos a ela. É muito bom nós entendermos os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Nós temos o Evangelho de Lucas, a palavra viva, a palavra que transforma, que você submeta a palavra de Deus todos os dias da sua vida, que a palavra oriente cada decisão, cada passo a tomar. Não ceda à tentação, submeta-se à vontade do Senhor. Nós vamos orar a Deus. Pastor Choque, o senhor pode orar agradecendo? Querido Pai, por favor, ajuda-nos a reconhecer a cada dia que o Senhor é nosso Deus e que nossos pensamentos, nossas intenções, nossos sentimentos possam ser alinhados baixo a Tua direção. Guia-nos, por favor, sempre através de Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, agradecemos. Na próxima semana nós teremos 2 novos convidados. Lembrando aos nossos telespectadores que são 2 lições e aí, numa nova semana, nós temos 2 convidados. Obrigado a vocês. Quero lembrar você que você pode acessar o nosso blog, o endereço está aí na sua tela e você pode ter ali a palavra do autor, você pode passar lá na sua comunidade, você pode compartilhar e você também pode assistir o nosso programa pela internet, é só você acessar o endereço que está na sua tela. Foi muito bom estarmos juntos, foi muito bom estudarmos a palavra de Deus. E não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo.